O Evangelho de Mateus é muito especial, no sentido de que é o Evangelho que mais apresenta com mais detalhes a vida de um grande exemplo de pai. Ninguém mais senão José. Eu lerei apenas uma parte do texto sobre o qual vamos meditar hoje, porque o texto é longo. Eu quero ler então apenas Mateus 1, a partir do verso 19. Onde a palavra do Senhor diz: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Um dos conhecidos pregadores norte-americanos é Alan Carr. E Alan Carr ficou certa feita muito tocado pela experiência que teve com um pai que estava ameaçado de morte, o que veio de fato a acontecer, mas ameaçado de morte, sabedor que os seus dias eram poucos, ele procurou no ambiente da sua sociedade uma família que pudesse cuidar da sua única filha. Ele procurou e terminou com a ajuda de seu pastor, encontrando uma família preciosa para cuidar e tratar a sua filha durante o período do seu crescimento. Com certeza, quando nós pensamos a respeito de Jesus, nascido de uma virgem, nós devemos ter em mente que Deus, o soberano Senhor, Deus Pai, teve todo o cuidado ao escolher um homem, José, para influenciar Jesus durante o seu período formativo como homem. Durante a semana, eu ouvi de um pastor brasileiro um trabalho muito interessante a respeito de doutrinas cristãs fundamentais. E uma dessas doutrinas que ele apresentou de maneira muito especial e simples também, isto para atingir todo mundo, os mais sábios e mais eruditos e os mais simples, foi esta questão de que Jesus a forma verbal deve ser essa, porque ele é Deus, é todo homem e todo Deus. E como homem, Deus colocou no seu caminho, de maneira escolhida, cuidadosa, o homem chamado José. Que homem especial. Nós podemos pensar assim, por imaginarmos os cuidados de Deus e que Deus não erra, mas podemos saber disto por causa do relato bíblico a respeito dele. Quando eu estava lendo para os irmãos notaram na leitura uma palavra direta a respeito deste José. Ele era um homem justo. Quando nós pensamos aqui sobre ele era um homem justo, seria um erro nós pensarmos que a questão aqui é a questão da justificação pela fé, porque Jesus ainda não havia morrido, não havia completado o plano para a salvação dos homens, que nós aprendemos logo depois, quando do ministério, especialmente nas cartas preciosas do apóstolo Paulo. Eu digo isso porque eu ouvi uma mensagem a respeito deste assunto, onde o pregador passou muito tempo falando a respeito de que José era justificado pela fé em Cristo Jesus. Ora, não cabe ainda, é um erro de colocar esta posição. Mas
José era um homem justo. Este justo, ele era um homem correto, era um homem exemplar nas suas atitudes, inclusive nas suas atitudes espirituais, como nós vamos ver logo mais. Neste José era um homem justo, do verso que li para os irmãos, o verso 19, nós podemos pensar assim, ele era um homem sábio, ele era um homem equilibrado, E nós observamos que ele era tão justo que ele foi capaz de, mesmo no meio de uma grande crise pessoal, saber ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Além de ele ser um homem justo, nós veremos logo mais como ele era obediente. O Evangelho de Mateus cita várias vezes esta questão da obediência de José. Obediência, no caso de José e no caso de qualquer outro homem, muitas vezes é algo extremamente exigente, porque a obediência vai muitas vezes contra as nossas tendências humanas naturais. Nós podemos imaginar, com certeza, o drama na vida de José, porque o texto diz que Maria estava comprometida a casar-se com ele, mas ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E quando ele soube disso, o texto nos afirma que ele imaginou que ele ia, porque a palavra de Deus diz, porque ele era justo, ele não queria expor a Maria, a sua noiva a esta altura, a desgraça pública. É interessante lembrarmos que Deuteronômio, capítulo 22, 13 a 21, fala a respeito de qual seria a desgraça pública, caso José não fosse o homem justo que ele era. Ela seria morta a pedradas. Não vou ler o texto, mas é precisamente o que o texto ensina. Mas o drama dele foi muito grande, sim, porque ele tinha, naturalmente, como noivo, ele tinha sonhos especiais a respeito do relacionamento dele com Maria. E, de repente, ele passou pelo choque de saber o que havia acontecido. E a sua primeira ideia foi que ele a abandonaria, mas faria isto, porque era justo, faria isto secretamente. Então aconteceu de fato um grande milagre. É que enquanto ele pensava, enquanto ele imaginava e ruminava esta novidade de início, entendida como tão trágica, ele teve uma palavra de Deus, do mensageiro de Deus. O verso 20 diz assim: tendo isso em mente, um anjo do Senhor, angelos, quer dizer, um mensageiro do Senhor, apareceu a ele em sonho, dizendo. Algumas pessoas em nosso tempo ficam muito assustadas com estas manifestações de Deus por meio de sonhos. Este não é o tempo adequado para falar aos irmãos a respeito do que homens pensam hoje a respeito de sonhos. Mas nós todos sabemos, do ponto de vista prático e pessoal, que muitas vezes nossas preocupações nos levam a ter certos sonhos. Alguns de nós nos conhecemos bem a esta altura, por conta de sonhos e pesadelos até. Por exemplo, eu posso dizer para os irmãos que quando eu tenho certo tipo de preocupação, até de interesse em algumas pessoas, na solução de algum problema, eu tenho pesadelos, eles são parecidos. Mas nós podemos ter sonhos também que têm tudo a ver com aquilo que tem ocupado a nossa mente, por que não dizer do ponto de vista poético, e o nosso coração. O meu entendimento pessoal, não é entendimento bíblico, mas pessoal a respeito da experiência de José, é que ele estava extremamente preocupado com esta questão, extremamente preocupado, como é que eu vou abandonar Maria sem ofendê-la, sem expô-la? E Deus falou por meio de um sonho dizendo: não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o texto continua em alguns detalhes que tem a ver com as profecias do Velho Testamento, especialmente profecias no livro de Isaías. Ela dará luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É impossível imaginarmos que José, homem judeu, educado na sinagoga, não tivesse conhecimento das profecias, especialmente as profecias daquele que viria. E sem dúvida, Deus usou este conhecimento e esta expectativa do próprio José para fazê-lo entender a realidade deste milagre incrível, porque ele jamais imaginou que seria Maria a escolhida para ser a mãe do Messias. E é interessante que quando ele aprende isso, ele resolveu aceitar Maria como sua mulher. Então, um sonho e uma solução. E como José se desincumbiu bem da sua responsabilidade de pai adotivo. Ele recebeu Maria, ele deu, porque era o pai que fazia isso na cultura judaica da época, ele chamou a criança como devia chamar, chamou de Jesus. Então este é o primeiro episódio interessantíssimo, mas eu quero logo adiantar uma coisa para os amados. À luz desta experiência, a primeira experiência que estou trazendo deste José, o justo, que se tornou, por escolha de Deus, o pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha sonhos a respeito da vida com a sua esposa Maria antes deste acontecimento, mas a experiência não foi o que ele imaginava, foi muito diferente. Eu quero dizer para os irmãos que, para a maioria de nós, nós temos sim sonhos a respeito da nossa vida. Eu acho esta uma aplicação muito interessante, confortadora até, porque nós devemos sonhar e devemos planejar a nossa vida. Pessoas inteligentes fazem assim, mas tantas vezes os sonhos que temos não ocorrem necessariamente. Alguma outra coisa acontece. Eu fiz uma lista a respeito destes sonhos que às vezes temos, como originalmente tinha José. Por exemplo, ele sonhava uma vida comum como judeu, ele, Maria e seus filhos. E houve esta, entre aspas, esta interrupção por causa do que Deus havia projetado para ele. Muitas vezes, na nossa vida, ocorre algo assim. Por exemplo, eu pretendia na minha vida ser cirurgião e Deus me orientou para que eu me tornasse pastor. O meu sonho de vida não era o que Deus quis para mim. E eu já vou me adiantando para o final da minha vida, e por certo não acontecerá mais o que eu disse para um jovem que estava extremamente preocupado com a sua profissão, com o que deveria ser, e conversou comigo a respeito do seguinte, ele disse, pastor, como é que a gente sabe que certa profissão é a vontade de Deus para a nossa vida? Aí eu disse para ele, não se esqueça de que Deus é comunicador por excelência. Deus é comunicador por excelência. E Ele é sábio, e Ele saberá como comunicar a você o que pretende da sua vida, desde que você se entregue em suas mãos. E aí ele fez uma outra pergunta. Aquele jovem me perguntou assim, se o senhor, e faz tempo isso, eu ainda estava talvez há uns 25 anos só no ministério, disse assim, se o senhor tivesse a plena convicção de que agora na sua vida o senhor deveria voltar para a universidade, estudar medicina e ser um cirurgião, o senhor faria isto? Eu disse para ele, por certo, porque a vontade de Deus é dinâmica, Eu não creio que qualquer ser humano está aprisionado a algo que entendeu em algum tempo da vida, e entendimento espiritual de que era o que Deus queria da vida dele. E o exemplo que eu tenho é o exemplo de Moisés. Quantas coisas ele fez? Algumas vezes ele estava ali só cuidando dos rebanhos do seu sogro, mas Deus trouxe uma outra experiência para a sua vida. E ele terminou sendo o grande libertador do povo judeu, como muitos de nós bem sabemos,
por lermos e entendermos as palavras sobre Moisés no Velho Testamento. Mas eu quero citar mais alguns outros. Alguns pretendiam ser especialistas, isso é histórias vividas por mim no ministério pastoral. Certo jovem pretendia ser especialista em computação, mas aí sentiu-se tocado por Deus e comunicou aos seus pais: não é isso, eu pretendo ser médico. E este jovem terminou como neurocirurgião. Um certo homem disse assim: programei e preparei tudo para ser cientista, mas eu sou especialista em recuperar computadores. A história deste, que agora apresento aos amados, este que se preparou para ser cientista, ele tem doutorado em ciência, mora aqui em Manaus, mas ele é provavelmente um dos melhores consertadores ou recuperadores de computadores que existe nesta cidade. Um outro disse, e eu o conheço bem: eu me preparei para ser dentista, mas pela vontade de Deus eu sou missionário. Outro ainda: eu pretendia viver sempre perto da família no Rio de Janeiro, mas eu estou em Manaus há muito tempo, aproveitando as oportunidades que Deus me deu. E alguém pode perguntar assim: por que estas coisas acontecem? Em primeiro lugar, elas acontecem, amados, porque Deus é soberano. E nós sabemos, em última análise, que o melhor é vivermos a sua vontade, Quanta gente eu conheço ainda hoje, que de fato sentiu a voz de Deus orientando nesta ou naquela profissão, não apenas na profissão ou na atividade, quero dizer, de ser missionário ou ser pastor, mas de fato ouviram a voz de Deus em uma direção e não seguiram, e experimentaram e testemunharam para mim mesmo o seu grande sofrimento. Eu até quero ceder àquilo que vem ao meu coração e à minha mente para contar para os irmãos um exemplo. Eu tive um colega, quando eu cursava o curso científico lá em Belém do Pará, e de fato ele abraçou o projeto de se tornar médico. E de fato aquilo não era a vontade de Deus para a vida dele, era só um sonho, e eu poderia dizer para os irmãos o que eu imagino que eram as suas motivações para procurar ser médico. Ele de fato terminou o curso de medicina e por um tempo foi até bem sucedido, mas era sempre infeliz. Então ele resolveu entrar numa aventura muito louca. Ele foi ser garimpeiro no Alto Rio Tapajós, do estado do Pará. E depois de algum tempo lá, eu um dia fui ao aeroporto, aqui de Manaus, onde já era pastor, e eu vi este homem completamente esquálido, absolutamente acabado. E eu reconheci que era aquele meu amigo. E quando eu me aproximei dele, citei o nome dele, ele se lembrou de mim também, e nós começamos a conversar. Aí ele disse assim: tu lembras que o meu desejo sempre foi ser médico? Eu disse: lembro perfeitamente, porque conversávamos sobre isso. Ele disse: pois é, eu nunca me dei bem, não era o caminho para mim. Daí, porque insatisfeito, eu fui para o garimpo, e agora estou à morte, depois de 7 malárias. O melhor é sempre seguirmos a vontade de Deus. Esta dinâmica de vida acontece porque Deus é soberano. É interessante, quando eu pensava a respeito da soberania de Deus, no contexto da vida de José, da vida de nós todos, que de fato, tocados por Deus, devemos seguir e cumprir a vontade dEle para a honra e glória dEle, e isto trará sempre alguma alegria para nós em cumprir o plano de Deus. Eu pensava e meditava a respeito do hino que cantamos. Deus tem um plano para cada criatura, e felizes aqueles de nós que sabemos disso, porque nós, se não estamos no plano de Deus, porque Deus tem um plano a cada criatura, começamos a buscar, num tempo de sabedoria da vida, este plano que Deus tem para nós, qualquer que ele seja,
porque qualquer que seja o plano de Deus é melhor do que aquilo que nós mesmos, às vezes na nossa grande ilusão, imaginamos que podemos fazer para a nossa própria alegria, acima de tudo, para a glória de Deus. Existem versos impressionantes nas Escrituras a respeito deste assunto. Um deles, talvez muito conhecido, especialmente daqueles que têm alguma intimidade, já tem, porque quem não tem poderá um dia ter intimidade com a palavra, que é tão maravilhosa. Mas Jeremias capítulo 29, verso 11, na última parte, está escrito assim, aliás, verso 11 completo: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amados, é um grande privilégio estar dentro da vontade de Deus. E José, o pai adotivo de Jesus, passou por uma dinâmica incrível na questão de seus planos e os planos de Deus para a sua vida. E foi feliz e deixa um maravilhoso exemplo para todos nós, porque foi obediente. Mas a obediência de José, este homem justo, escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, continua. Porque no capítulo 2 deste mesmo evangelho, o evangelho de Mateus, que é o que mais apresenta as experiências de José, nós aprendemos aqui no capítulo 2 o seguinte: e depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde é que está o rei dos judeus recém-nascido? Os magos perguntavam. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. E depois de convocar os principais sacerdotes, os mestres do povo, perguntou-lhes, isto é, Herodes perguntou, onde deveria nascer o Cristo? Lembrem o seguinte, eles sabiam. As autoridades judaicas disseram, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta Isaías, não é? E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes se encheu de esperança de terminar a vida deste que seria o rei dos judeus o quanto antes melhor. Ele era sanguinário. E o texto no verso 7 diz assim, ele procurou saber deles com precisão quando é que esta estrela tinha aparecido e enviou-os a Belém dizendo, ide, magos, ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Era um plano que parecia perfeito. Os magos foram, mas eles foram alertados para que regressassem por um outro caminho, e assim ocorreu. Mas é interessante que o texto continua, depois que os magos voltaram por outro caminho, para não ajudar Herodes a cumprir a sua sanha sanguinária, aí vem novamente, verso 13, o anjo a José, em sonho. Eu quero dizer para os irmãos que eu fico impressionado com isso, o cuidado de José com o menino Jesus, o Messias prometido. Sim, porque ele está com estas preocupações, assim tendo, e ele sonha de novo, e de maneira muito clara, ele ouve a seguinte orientação, levanta-te, toma o menino. É curioso que não está escrito, toma o teu filho, porque não era filho dele, né? Toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. E a obediência é tão grande, o texto nos afirma assim, José levantou-se, olha só, esta afirmação é preciosíssima sobre a obediência deste pai adotivo, levantou-se durante a noite. O entendimento que devemos ter é assim, naquela noite do sonho ele levantou-se, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes.
E a palavra de Deus, que é verdadeira, afirma: tudo isso para que se cumprisse o que o Senhor havia profetizado: do Egito chamei o meu filho. Sim, o entendimento que devemos ter é que Deus planejou tudo isso. Deus não foi tomado de surpresa, como nós às vezes somos tomados de surpresa. Não, Deus planejou a vinda de Jesus. Deus planejou ele ter um pai adotivo como José, cuidadoso, obediente e cumpridor do que era colocado diante dele, para que Jesus fosse protegido do ponto de vista humano. Amados, é muito interessante reconhecermos esta confirmação consistente, insistente, a respeito da obediência de José à voz de Deus, manifesta por meio de sonhos. E Herodes, de fato, cumpriu o que pretendia, porque o texto sagrado aqui em Mateus diz que quando Herodes percebeu que os magos não seguiram a sua instrução de voltar para que, era tudo um plano terrível, né? Voltar para que eu também vá adorar Jesus, ele estabeleceu uma matança de crianças em Belém. Belém realmente era apenas, como nós cantamos, e o canto é muito interessante porque é verdadeiro, segundo as pesquisas sobre Belém naquela época. Pequena vila de Belém. Eram algumas famílias. Eu cito isso porque em alguns textos de comentários, alguns dizem que morreram cerca de 300 crianças. 300 crianças é muita criança para uma pequena vila. Estudiosos mais acurados no seu preparo afirmam que cerca de 30 a 40 crianças foram mortas, mas isto não quer dizer que não tenha havido grande sofrimento em Belém, porque eram crianças e suas famílias sofreram amargamente, houve choro amargo naquela cidade, e também não apenas na cidade, mas também entre o povo judeu. Mas no capítulo 2 e no verso 19, nós temos então a continuação desta história de José, porque José tem um terceiro sonho. Quando José, Maria e Jesus estão ali no Egito, ele teve um outro sonho, e o sonho era a solução do problema anterior, porque o sonho é que, olha, Herodes morreu, o anjo apareceu e disse assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, volta para a tua terra, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Então ele, obediente, se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Mas chegando lá, ele percebeu que quem estava lá era Arquelau, reinando no lugar de seu pai Herodes, e ele temeu ir para lá. Por que José teria temido ir para lá? Por causa do seu senso paterno, apesar de ser uma paternidade, como nós sabemos, ele tinha ajudado o Filho de Deus e de Maria a sobreviver. José temeu ir para lá. Isto mostra que ele estava interessado em cuidar, em proteger o menino Jesus. E ele foi avisado em sonho, e em vez de ir para onde pretendia, foi para a região da Galileia, para a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré era apenas um pequenino povoado. E é muito interessante quando nós aprendemos estas coisas das Escrituras, todas elas casando perfeitamente, porque a palavra de Deus é a palavra verdadeira. Talvez nós devemos lembrar aqui como era esta Nazaré, porque Jesus já no seu ministério, isto é um parênteses, Jesus no seu ministério, certa feita, Filipe está anunciando a outros a respeito do Senhor Jesus e as maravilhas que ele está operando. E quando ele vai a Natanael, um amigo seu, e afirma: olha, nós encontramos o Messias. João capítulo 1, 46 diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Isto é uma clara demonstração que Nazaré era um pontinho apenas em Israel. Um lugarzinho pequenino e insignificante. E a ideia melhor é nós entendermos assim a Escritura. Pode vir alguma coisa importante de Nazaré, pode nascer alguém importante ou ter alguma pessoa lá influente em Nazaré. Meus amados, nós vemos em todos estes relatos de Mateus sobre José, que alguns chamam de o herói escondido, nós encontramos todas estas observações de quem era ele, como era a sua formação. Nesta história singular nós aprendemos, pelo menos, a dedicação de José ao bem-estar de Jesus. Ele realmente assume a responsabilidade de proteger Jesus. Mas apesar de não estar isto no escrito sagrado, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz a verdade, Jesus é filho de Deus, mas durante o seu período formativo, ele teve o privilégio de ter como mãe Maria e como pai adotivo José. E é impossível nós aquilatarmos perfeitamente o valor de um bom pai na vida de uma criança. É impossível. Impossível. Convenhamos, este assunto de valor do pai na vida de um filho é um assunto extremamente sensível nos nossos dias, porque não há muitos pais de qualidade no nosso tempo. A família, de fato, está muito destruída na nossa sociedade. E quando nós falamos a respeito de pai que é justo, que é obediente a Deus, que é reto, que é cuidadoso, que é protetor, nós estamos falando realmente de uma minoria, lamentavelmente. E tudo por causa do pecado, por causa do descuido com as coisas de Deus, o descuido com a vida preciosa, vida de homens e mulheres que agora estão ainda pequeninos. Meus irmãos, eu quero não para entristecê-los ou para eu mesmo me entristecer, mas veio à minha mente um fato a respeito de como faltam pais justos, honestos, sensíveis, espiritualmente sensíveis para poder orientar seus filhos para viver para a glória de Deus. Há muitos anos atrás, porque eu entendo 20 anos é muito tempo atrás, é sim. Há muito tempo atrás, cerca de 20 anos, eu lembro que eu fui chamado para um determinado colégio da nossa cidade e eles queriam o meu pensamento a respeito da decisão que gostariam de tomar e finalmente tomaram. A decisão é para que naquela escola não houvesse mais celebração do Dia dos Pais. E eu perguntei, qual a razão porque vocês pretendem fazer isso? É porque, disse a diretora, a maioria das crianças não tem pai. E enquanto o Dia dos Pais trará grande alegria para aqueles que têm, trará grande tristeza para a maioria que não tem este privilégio. É ou não verdade que o pai é uma figura importantíssima para a formação da nossa vida? Ninguém teria coragem de dizer não. Mas muitos de nós, com certeza, muitos ao alcance da minha voz, não tiveram um pai como José, cuidadoso, obediente a Deus. E nada podemos fazer a respeito destes que não cumpriram os seus objetivos como pais de tantas crianças. Mas ainda é tempo para muitos de nós, especialmente os jovens que eu vejo aqui, os que estão ao alcance da minha voz, para assumirmos que nós vamos cumprir o nosso dever, a nossa responsabilidade. Nós vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos, para sermos também algum dia, se não por multidões, considerados justos, mas que nossos filhos saberão que nós somos, sim, justos, tementes a Deus, somos protetores, somos abençoadores
e pagamos o preço para que nossos filhos se desenvolvam para serem bênçãos para nós, mas em segundo lugar, mas acima de tudo, para a sociedade. José, como pai adotivo de Jesus, teve um privilégio singular, como é o privilégio de qualquer pai honesto, sincero, entregue a Deus para este serviço. O privilégio singular de José foi proteger, foi influenciar, foi participar diretamente da vida, e no caso de José, da vida do menino, filho de Deus e Salvador do mundo, e Salvador do mundo. É um privilégio ser pai, justo, entregue nas mãos de Deus, para cumprir a missão de criar filhos. É um grande privilégio. Eu estava ouvindo um grande cantor norte-americano chamado Guy Penrod. Hoje, um homem feito, de fato que encanta, ao cantar, encanta multidões de crentes, não apenas nos Estados Unidos, mas também em muitos lugares do mundo. E a pessoa que estava entrevistando este cantor, Guy Penrod, recentemente, disse assim: mas Guy, eu pergunto, qual a maior influência na sua vida? A resposta dele foi o que nós esperamos: a influência do meu pai. Meu pai, e ele disse, contou detalhes interessantes, o meu pai que era pastor, mas que cuidava não apenas da igreja, cuidava da família com toda a dedicação e desvelo, e permitiu que nós, seus filhos, plural, nos tornássemos no que nós somos hoje, abaixo da bênção e dos cuidados de Deus. Portanto, amados, é um grande privilégio, nestas celebrações de fim de ano, nós voltarmos o nosso pensamento para este pai adotivo de Jesus, o Senhor, o Salvador, José, justo, dedicado, protetor, abençoador, que assumiu o seu lugar, apesar de uma dinâmica tão difícil no início dos seus relacionamentos familiares. Que nós busquemos ser pais exemplo para nossos filhos. O mundo precisa, a sociedade precisa, mas no tempo em que vivemos é oportuno dizer: a igreja precisa, a igreja precisa, sim, porque nós não vivemos em uma bolha. As influências más da sociedade no tocante à família têm nos atingido. E se tem nos atingido é porque nós nos descuramos de estudar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus à nossa vida, como é absolutamente necessário. Não podemos endireitar o que ocorreu do passado, mas podemos cuidar do presente. Podemos nos arrepender dos nossos pecados e ainda restaurar nossas famílias. E especialmente, se ainda não somos casados, podemos assumir perante Deus o compromisso de, se Deus me permitir ser pai, e me permita, ou mãe, eu vou fazer a vontade de Deus, para que meus filhos sejam abençoados e abençoo muitos, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude e abençoe, e que não nos esqueçamos deste herói escondido, José. Ele nos inspira a fazermos a vontade de Deus. Amém. Amém.